Então, doutores, vamos agora começar a falar a respeito do capítulo de motoristas profissionais. Vem comigo para a gente começar então. Olha só. Motoristas profissionais. Quando eu trouxe para você o tema de que o Código de Trânsito Brasileiro ele tinha originariamente 20 capítulos, mais 2 que foram inseridos ao longo do tempo, um dos 22 capítulos que existem no CTB, dentre os dois novos, é justamente o capítulo de motoristas profissionais. O CTB, originariamente, ele não foi sancionado com esse título que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Portanto, se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro, você vai perceber que o capítulo de motoristas profissionais, doutor, você encontra basicamente a partir do artigo 67A até o 67E. É um dispositivo novo, como eu já falei para você, que foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro no ano de 2012 e modificado no ano de 2015. E eu também queria já de antemão salientar aqui para você que o capítulo de motoristas profissionais, doutores, ele é complementado pela resolução 525 do CONTRAN. E esta resolução 525, nós veremos também no momento adequado, é uma resolução de 2015, que também está previsto, por exemplo, no edital da Polícia Rodoviária Federal. É claro que o nosso norte aqui, no que diz respeito a motoristas profissionais, é o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse primeiro momento, nós estamos estudando o CTB. Na sequência, quando nós entrarmos lá na frente no tema de resoluções, aí sim eu vou explodir tudo que pode ser cobrado no que diz respeito a 525 de 2015 do CONTRAN aí para você. Ok? Bacana? Deu para entender? Vamos então, a partir de agora, para a gente começar a matéria, estabelecer um conceito. E esse conceito você encontra diretamente lá no artigo 67A. Pedro, o que é, tecnicamente, motoristas profissionais? O que são essas pessoas? O próprio CTB nos responde. Olha a nossa facilidade aqui. O CTB ele vai afirmar que será considerado motoristas profissionais as pessoas que exercem um transporte, são pessoas que exercem o transporte rodoviário. Anote, por favor, esta palavrinha aqui, ó. Transporte rodoviário de passageiros, coletivo de passageiros e também o transporte rodoviário de carga. Ok? Então, será considerado motorista profissional quem exerce transporte rodoviário de transporte coletivo de passageiros ou de cargas. Bem simples essa primeira análise que a gente vai fazer aqui quanto a essa noção mais introdutória. Bacana, Pedro. Então, esta pessoa chamada de motorista profissional é a pessoa que está transitando perante rodovia com carga ou com passageiro. E quando nós começamos a estudar as funções desse motorista profissional, é importante que nós saibamos diferenciar alguns tipos de tempos. Pedro, como assim tempos? O CTB, quando você pega o artigo 67C, você vai perceber que ele trabalha 3 tipos de tempos que esse motorista está condicionado. Tempo efetivo no volante, tempo de descanso diário e tempo de viagem. Então, esses 3 tempos você precisa conhecer muito bem para, além de conhecer o dia a dia desta classe de trabalhadores, eu preciso também estabelecer alguns momentos de descanso. Meus amigos, permita-me fazer uma observação técnica e prática aqui. Nós que estamos habituados a realizar perícias de natureza criminal, é muito comum que muitas vezes a PRF ou a Polícia Militar Rodoviária aborde motoristas profissionais e acabe detectando dentro desse veículo substâncias estimulantes do sistema nervoso central, notadamente substâncias derivadas da anfetamina, como os chamados rebits. Quando esses motoristas profissionais eles utilizam esse tipo de droga, a intenção é prolongar o período na rodovia, justamente na expectativa de entregar mais carga para conseguir mais grana na sua família. Só que, meus amigos,
não se pode colocar em risco a segurança viária elevando-se o tempo em relação ao prazo, que ele pode ficar ininterruptamente ali na via, ok? Por isso que a gente precisa estudar esses tempos nas suas minúcias. Quais são os tempos, então, que eu quero conversar com você? Primeiro, existe um tempo que nós chamamos de tempo efetivo de viagem, que é o tempo que a pessoa efetivamente está transitando. Pedro, o que é esse chamado tempo de viagem, tempo efetivo propriamente dito? É aquele momento em que o condutor, que o motorista profissional, está entre a origem e o destino. O tempo efetivo no volante é o tempo em que este motorista profissional se encontra efetivamente no volante entre a origem e o destino. E digo mais, Pedro, mas é só quando este caminhão está, por exemplo, carregado? Não. É possível que esse transporte rodoviário se encaixe em tempo efetivo de volante enquanto ele estiver com ou sem carga, por expressa previsão dos parágrafos 4º e 5º do artigo 67C do CTB. Então, olha que interessante. Quando a gente estuda esses dispositivos, tempo efetivo de volante, você vai dizer com ou sem carga. Não é necessariamente com esse veículo carregado na prática. Tudo bem? Então, bem simples. Falamos então primeiramente do chamado tempo efetivo no volante. Bem simples esse tempo aqui. Além disso daqui, eu tenho que trabalhar com você um segundo tempo, que é o tempo chamado tempo de viagem. Quando eu estudo com você com esse tempo de viagem, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele vai nos afirmar o seguinte: o tempo máximo ininterrupto que o condutor, chamado de motorista profissional, poderá ficar na condução, o tempo máximo ininterrupto será de 5 horas e 30 minutos. Olha só, o tempo de viagem que ele pode ficar de maneira ininterrupta, você vai afirmar que esse prazo será de no máximo 5 horas e 30 minutos. Lembrando que isto, quando você pega o artigo 67C caput, isto é afirmado de maneira categórica tanto para veículos de carga quanto para veículos de transporte coletivo de passageiros. No entanto, quando você vai estudar melhor o dispositivo, você vai perceber que esse dispositivo ele é explodido. Você vai ver que os parágrafos 1º e 2º subdividem o tema da seguinte forma. Então, olha só, os motoristas profissionais de transporte coletivo de passageiros e de cargas não poderão transitar as vias por tempo superior a 5 horas e 30 minutos de maneira ininterrupta. De maneira ininterrupta. E aí, é subdividido da seguinte forma. A cada 6 horas, será necessariamente observado um tempo de 30 minutos. Ou seja, a cada 6 horas que ele ficar, 30 minutos dentro destas 6 horas deve ser de descanso. Olha que interessante. Concorda comigo que isso se resume a 5 horas e meia ininterruptas, mais 30 minutos de descanso? Bem simples. Lembrando, duas observações. Isto daqui é aplicado para veículo de carga. Isso aqui é aplicado para veículo de transporte de carga. Pedro, e o veículo de transporte coletivo de passageiros? Isto é modificado? Sim. A legislação vai falar o seguinte: para veículo de transporte coletivo de passageiros, a cada 4 horas será obrigatório 30 minutos de descanso. Olha que interessante. Para veículo de carga, o caput do artigo 67C, ele vai afirmar que tanto veículos de transporte coletivo de passageiros quanto de carga não podem transitar ininterruptamente por 5 horas e 30. Só que lá embaixo, no parágrafo 2º, é citado que, em se tratando de veículo de transporte coletivo de passageiros, rodoviário, ok? O máximo que ele vai poder transitar, diretamente, será 3 horas e meia, porque a cada 4 horas, 30 minutos tem que ser de descanso. Então, isso daqui é aplicado para transporte coletivo de passageiros. Ok?
Então, estas são as duas vertentes que você tem que ter em mente na hora de verificar esse tempo de viagem. Ok, Pedro, acredito que eu entendi. Então, nós falamos do tempo relacionado a veículo de carga e a veículo de passageiros. E aí, eu quero te perguntar o seguinte, doutor, imagina que esse condutor de veículo de carga, ele fique 3 horas diretão. Ele descansa 15 minutos e depois fica mais 2 horas e meia e descansa mais 30 minutos. Perdão, mais 15 minutos. Será que pode ser fracionado esse tempo de descanso? Isso é questão de prova. Eu quero que você se lembre o seguinte, tanto o 30 aqui em cima quanto o 30 aqui embaixo, ambos eles podem ser fracionados. Então, é possível que esse condutor fracione esse tempo de descanso em tempos menores. Tudo bem? Bacana? Deu para entender no que diz respeito ao chamado tempo de viagem. Mas, antes de nós irmos para o próximo tempo, que é o tempo de descanso diário, esse você tem que tomar cuidado, eu preciso fazer uma observação. Sabe por quê? Isso aqui não é absoluto. É possível estender o tempo de viagem, Pedro? É. Olha só, observação quanto ao item 2.2. O que eu quero que você afirme categoricamente? Você vai dizer que será possível, é possível estender este prazo ininterrupto quando for estritamente necessária a entrega da carga ou das pessoas em determinado lugar. Isso acontece notadamente, sabe onde, doutor? Locais em que existem casos emergenciais. Imagine, às 6, 7 horas dali, houve um acidente grave, e um caminhão cheio de areia, na verdade cheio de cal e cimento, precisa despejar isso na rodovia porque um caminhão de óleo diesel, por exemplo, capotou na via. Não existe outro local capaz de fazer esse serviço, só você que está às 7 horas dali. Você pode transitar 7 horas ininterruptamente? Pode, porque nesse caso você tem justificativa, isto é, justificado e há necessidade. Percebeu? Então isso aqui não é absoluto. Isso pode ser mitigado. É possível estender quando? Você vai afirmar assim, ó, quando for necessária. Quando for necessária. Quando for necessário, na verdade, né? Quando for necessário. É isso que nos afirma o Código de Trânsito Brasileiro. Quando se mostrar necessário, será possível, nesse caso, estender, ampliar esse tempo da viagem. Ok? É claro que se você for abordado, você vai ter que justificar e apresentar o chamado urgente ali no caso concreto. Tudo bem? Bacana. Conseguimos matar o segundo tempo, que é o tempo de viagem. Agora eu quero matar com você o tempo diário de descanso. O tempo diário de descanso. E o tempo diário de descanso, meus amigos, é importantíssimo que você domine, porque ele vem a ser de quanto tempo esse prazo aqui? A cada 24 horas, será obrigatório, no mínimo, um descanso de 11 horas. A cada 24 horas, será obrigatório uma observância de no mínimo 11 horas de descanso, a cada 24 horas. Destas 11 horas, 8 horas devem ser ininterruptas, que é normalmente aquilo que nós chamamos de repouso noturno. E o restante, 3 ou mais horas, pode ser fracionado. Esse seria o último tempo que a gente tem que conversar aqui com você. Então, eu falei de tempo efetivo no volante, falei com você a respeito do tempo da viagem e falei com o tempo de descanso diário aqui na prática. Em seguida, eu quero trabalhar com você a responsabilidade por controlar todos esses tempos. Item 3. Responsabilidade. Pedro, quem deve controlar esses tempos? É o agente de trânsito? É o proprietário do veículo ou é o condutor? Meus amigos, bastante simples aqui, não é verdade? É óbvio que o responsável pelo controle desse tempo aqui na prática vem a ser quem? O condutor do veículo.
Então a responsabilidade, obviamente, será do condutor do veículo. E como o condutor do veículo controla esses tempos que a gente está conversando aqui? Como isto é na prática controlado, Pedro? Olha só, isto será controlado mediante, primeiro, tacógrafo. Só que o CTB, ele não trabalha com a nomenclatura tacógrafo, né? Ele trabalha com uma nomenclatura chamada assim, registrador instantâneo inalterável de tempo e velocidade. Registrador instantâneo inalterável de tempo ou velocidade é sinônimo de tacógrafo aqui para você. Só que esta não é a única forma de se fazer o registro, a contabilização dessas horas. Será possível também, mediante ficha de trabalho externo, ficha de trabalho externo. A ficha de trabalho externo, doutores, é normalmente fornecido em se tratando do próprio empregador. A empresa que vai empregar esse motorista profissional fornece normalmente a chamada ficha de trabalho ou papeleta. Quando você pega ali na prática, né? Papeleta, que seria um papel de anotação, um caderninho. Papeleta ou ainda diário de bordo. Ou ainda diário de bordo. Olha só, estas são as 4 formas de se registrar os tempos que nós conversamos aqui. Tudo isto de responsabilidade do condutor. Aí você vai me indagar, mas meu Deus, Pedro, e se não houver cumprimento de tudo isso aqui que nós estamos falando? Doutor, infração do artigo 230, inciso 23 do CTB. Quer ver só? Vem comigo aqui para a tela, só para a gente dar uma olhadinha, ó. Conduzir veículo em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos de descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. A infração é média, com penalidade de multa. Lembrando que a medida administrativa é retenção do veículo e você vai mandar o cara descansar para o cumprimento do tempo de descanso. Lembrando que se o condutor cometeu a mesma infração nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente em infração de natureza grave. E se o condutor for estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ao depósito judicial administrativo da multa. Tudo bem? Então, em se tratando do transporte relacionado na verdade, do tema relacionado a motoristas profissionais, é isso que eu gostaria que você se lembrasse. Só um último ponto que eu gostaria que você memorizasse, que diz respeito ao funcionamento desses dispositivos, o tacógrafo mais específico, doutor, nós veremos isso inclusive em resolução também. Mas o registrador instantâneo inalterável de tempo e velocidade, ele deve funcionar de maneira independente. Ele deve funcionar de maneira independente aí do caso concreto. Ou seja, o condutor, o motorista, ele não pode conseguir alterar as características desse tacógrafo por um motivo bastante óbvio. Tudo bem? Bacana? Assim eu fecho com você o capítulo de motorista profissional e nós vamos avançar no tema que é a parte de pedestres. Eu quero trabalhar com você, então agora, um tema relacionado a pedestres. Meu Deus, Pedro, o que eu tenho que falar a respeito de pedestres? A gente não conversou sobre isso? Ainda não, doutor. Em se tratando do tema de pedestres propriamente dito, doutor, eu quero começar inaugurando esse tema falando, dando continuidade aos dispositivos previstos no CTB, né, a partir do artigo 68, basicamente. A partir do artigo 68 até o artigo 71, eu vou conversar com você um pouquinho a respeito de pedestres. E o primeiro tema, você sabe que o pedestre ele é um usuário das vias, e eu quero te apresentar primeiro a forma de trânsito. Meus amigos, como os pedestres devem transitar nas vias? Esse seria o primeiro questionamento. Então vamos lá, item 1, trânsito de pedestres. Olha só, como que se deve dar o trânsito de pedestres propriamente dito? Meus amigos, tudo depende do ambiente que esse pedestre se encontrar. Quer ver? Se esse pedestre estiver num ambiente urbano, o trânsito se dará nas calçadas e nos passeios. Olha só, calçada, ele deverá transitar na calçada ou no passeio. E em se tratando das vias rurais, e em se tratando de vias rurais,
Este pedestre, ele deve transitar aonde, doutor? Acostamento. Em se tratando de via rural, esse pedestre ele deverá transitar em acostamento. Esta seria a regra apresentada pelo dispositivo ali do artigo 68. Então, o trânsito de pedestres, se estiver em ambiente urbano, se dará na calçada ou no passeio. Pedro, mas o que é calçada e passeio? Meus amigos, quando você pega os órgãos de engenharia de tráfego, você pega a calçada como um todo, imagina, a calçada como um todo. Existe uma primeira faixa adjacente à pista de rolamento, que é chamada de faixa de serviço, que é onde você normalmente encontra plantas, hidrantes, sinalização vertical e por aí vai. Adjacente à faixa de serviço, existe a faixa de passeio e, em seguida, a faixa de acesso. Então, a calçada é subdividida em três faixas. Faixa de serviços, faixa de passeio e faixa de acesso. Faixa de acesso é a faixa mais próxima aos lotes lindeiros, que permite o acesso a lojas, a restaurantes, a garagens. Por isso que ela é chamada de faixa de acesso. Inclusive, normalmente a faixa de acesso ela é coberta pelos estabelecimentos comerciais, já percebeu? A pessoa ela fica andando naquele cantinho quando está chovendo. Isso é a faixa de acesso. Então, o passeio é uma região específica de trânsito de pedestres dentro da calçada. Ok? Então, diferenciamos como se deve dar o trânsito. Só que, meus amigos, infelizmente no Brasil, não é todo local que tem uma infraestrutura adequada ao trânsito de pedestres. E é por isso que eu quero que você entenda o seguinte: esse trânsito que eu trouxe para você é a regra. E aí você vai dizer o seguinte, ó: não havendo acostamento ou calçada e passeio, como se deve dar o trânsito de pedestres? Olha que interessante. Não havendo acostamento na via rural ou calçada ou passeio na via urbana. Você vai afirmar o seguinte. Primeiro, letra A. Se o pedestre estiver em ambiente urbano, ele deverá transitar com prioridade sobre os veículos. Ele deve transitar com prioridade sobre os veículos em fila única. Ele transitará com prioridade sobre os veículos em fila única e que mais? No mesmo sentido de deslocamento, dos veículos e na faixa, no bordo da faixa direita, ok? No bordo da via. Nos bordos da via. Bacana, você entendeu. Portanto, não havendo calçada ou passeio, em ambiente urbano, o pedestre deverá transitar com prioridade sobre os veículos, cuidado agora, em fila única no mesmo sentido de deslocamento dos veículos, também pelos bordos da via. Agora, em se tratando da via rural, o pedestre também transita com prioridade, também transita em fila única, só que aqui o sentido de deslocamento é contrário ao dos veículos. Vê se isso lhe é familiar. Olha que interessante. No ambiente rural, obedece-se o mesmo para o ambiente urbano, salvo sentido. Pedro, isso me é familiar quando a gente falou de ciclistas, lá nas normas de circulação e conduta, não é verdade? Sim, doutor. Ciclistas poderão transitar em sentido contrário ao dos veículos nas vias rurais quando houver ciclofaixa. Havendo ciclofaixa, será possível os ciclistas transitarem em sentido contrário e é óbvio havendo expressa autorização do órgão de trânsito. Bom, o trânsito propriamente de pedestres, obedecerá a esses moldes que nós estamos conversando aqui. Só que a lei, ela cuidou ainda mais dos pedestres propriamente dito. Pedro, de que forma que a lei acabou cuidando ainda mais dos pedestres nesse sentido? Meus amigos, em se tratando, por exemplo, de obras, de pontos turísticos, olha só que interessante. Eu quero colocar uma observação para você aqui, e essa observação ela é importantíssima, porque as bancas elas já cobraram esse entendimento aqui. Qual entendimento, Pedro? Olha só, um entendimento, meus amigos, que diz respeito a trechos urbanos de vias rurais. Então, vou colocar para você até em tópico de observação, peguei duas pretas. Deixa eu pegar uma azul aqui, que quase que deu ruim, né? Olha só, observação, vem comigo. No que diz respeito ao tema de observação, você vai colocar o seguinte: trechos
urbanos. Trechos urbanos de vias rurais, mais obras de arte, mas as obras de arte, elas deverão necessariamente prever nos seus projetos o que, doutor? Necessariamente passeios e calçadas. Passeios e calçadas. E neste caso, os pedestres estarão impedidos de transitar sobre o acostamento. Beleza? Então, nesses casos aqui, será obrigatória a utilização do passeio da calçada e as obras de arte e trechos urbanos de vias rurais também deverão prever, neste caso, nos seus respectivos projetos. Matamos, portanto, o item 1 de pedestres, que diz respeito ao trânsito. Agora, eu quero trabalhar com você a travessia. Meus amigos, como é que pedestre tem que atravessar a rua? Travessia de pedestre. Olha que interessante. No que diz respeito à travessia, eu não preciso nem ser muito específico com você, isso é meio instintivo. Na hora de se atravessar as vias, os pedestres, eles deverão utilizar, em se tratando de trechos urbanos, eles deverão utilizar o quê? A faixa de pedestres. A faixa de pedestres. E em se tratando de vias rurais, como que os pedestres eles devem atravessar? Sair correndo na rodovia? Não, meu filho. Ele deve utilizar uma passagem sobre a rodovia chamada de passarela. Tudo bem? Normalmente ela é chamada de passarela. Então não é admitido em rodovias que se atravesse essa rodovia por pontos que não sejam sinalizados. Então a travessia em trechos urbanos, em regra, se dá mediante faixa de pedestre e em ambientes rurais, mediante a utilização da passarela. E olha só o que legal que o Código de Trânsito Brasileiro fala. Olha só. Em se tratando da faixa de pedestres, o pedestre ele está obrigado a utilizar as faixas de pedestres para atravessar a via quando ela se encontrar em uma distância de até 50 metros desse pedestre. Até 50 metros. Se esta faixa de pedestre estiver até 50 metros, é obrigatória a passagem na faixa. Pedro, então o pedestre tem que andar até a faixa, atravessar e voltar? É, exatamente isso. Então, em se tratando desse caso, até 50 metros será obrigatório a utilização aí desta faixa de pedestre. E aí você vai dizer, Pedro, mas e se não houver faixa de pedestre nem passarela? E se não houver? O que eu faço neste caso? Olha só que interessante, eu vou até esquematizar isso para você. Não havendo, você é o pedestre aqui, ó. Não tem faixa de pedestre. A banca vai perguntar assim, letra A, você deve atravessar assim. Letra B, você deve atravessar assim. Letra C, você deve atravessar assim. Meus amigos, não havendo faixa de pedestre ou essa questão relacionada à passarela nas vias rurais, deverá a travessia acontecer de maneira perpendicular. Perpendicular. E o próprio CTB fala que é vedado ao pedestre, demorar-se, é vedado que ele demore, é vedado ao pedestre aumentar o seu percurso, e por aí vai. Então, em se tratando da travessia de vias em que não existe faixa de pedestre, essa travessia deverá se dar de maneira perpendicular. Muito cuidado com esse aspecto na travessia de pedestres. Vamos avançar um pouquinho mais? Pedro, bacana, consegui entender como é que funciona essa história de travessia. Mas e quando eu quero passar para o outro lado mesmo da via? Como que isso acontece? Aqui, o Código de Trânsito Brasileiro ele falou o seguinte, olha que interessante. Em se tratando desses pedestres que querem atravessar totalmente a via, eu quero que você se lembre de um segundo esquema que eu vou fazer aqui com você. Olha só, quando você quer passar
Eu gosto de desenhar porque isso fica um pouco mais claro, né? Quando houver descontinuidade da calçada, você está aqui e você quer chegar aqui. Como que você deve atravessar? Assim? Não. Aqui você não pode atravessar de maneira de maneira oblíqua a via. Você deve atravessar na continuação da calçada. Então aqui você faz essa travessia mediante a continuação da calçada. Tudo bem? Esse ponto ele é bem de destaque porque é uma das formas de travessia que a banca ela pode cobrar aí de você também. Só para a gente fechar, a questão relacionada à sinalização. Questão relacionada à sinalização de trânsito, né? Então vamos lá, eu coloquei travessia e eu quero trabalhar agora também a sinalização. Onde houver sinalização, esta sinalização ela pode ser direcionada para veículos, não é? Que é a sinalização semafórica, e existe a sinalização voltada para pedestres. Que é justamente uma sinalização que nós veremos ainda hoje, né? Ponto importante, que é chamada de foco de pedestres. Foco de pedestres. Neste caso, meus amigos, eu mato com você, portanto, o tema relacionado à forma de se transitar nas vias sinalizadas, lembrando que onde houver sinalização para pedestres, os pedestres deverão obedecer. É aquele caso da luz que você vê, por exemplo, um homenzinho andando e o sinal vermelho do homenzinho parado. Ou muitas vezes uma mão. Esse é o foco de pedestres. Pedro, e onde não houver foco de pedestres? Aí você obedece à sinalização semafórica. Quando fechar o sinal para os veículos, você pode passar. Então, quando efetivamente parar esse sinal para veículos, você pode efetivamente aí sim transpassar na via. Legal? E aí você vai me perguntar, Pedro, mas existem situações que eu quero trazer para você até em tópico de observação. Esse tópico de observação ele é bem importante porque ele vai falar o seguinte, olha só. A observação a ser seguida aqui diz respeito aos pedestres que estiverem atravessando. Olha só. Os pedestres que estiverem atravessando a via, notadamente aqueles que estiverem em faixa de pedestre, eles terão preferência de passagem. Pedro, eu estou transitando com o meu carro na via e de repente eu vejo um pedestre transitando perpendicularmente à via. Eu posso passar por cima porque ele não está na faixa? Óbvio que não, meu filho. Claro que não. Por quê? Esses pedestres, eles terão preferência de passagem. Preferência. E aí você vai me indagar, Pedro, mas e aquele caso em que, por exemplo, eu estou quase terminando a minha travessia numa faixa de pedestre com o sinal vermelho e o sinal muda para o verde? O veículo já pode andar, ele pode acelerar, ele deve buzinar, ele deve fazer o quê? Eu estou terminando a travessia e abri o sinal. O que deve fazer o condutor do veículo automotor? Ele deve aguardar você finalizar a travessia. Do contrário, ele responderá por uma infração que já já a gente vai ver. Ok? Então, os pedestres que estão atravessando, eles terão preferência notadamente quando estiverem, por exemplo, em faixa de pedestre. Sendo que abrindo o sinal, assim que abrir o sinal, deverá este condutor aguardar o término da travessia para que depois coloque o veículo em movimento. Vamos ver as infrações? Vem aqui comigo. Olha que interessante. Eu separei para você o artigo 245, que é um artigo muito importante aqui para nós também, né? O 245, ele trabalha a respeito de depósito de mercadorias ou materiais ou equipamentos na via, sem autorização. Essa infração, por exemplo, guardar coisa em calçada, né? Pedro, eu não posso então colocar nesse caso na calçada? Não, doutor. Sem autorização do órgão, colocar tijolo, por exemplo, a construção, areia, não pode. Nesse caso, infração de natureza grave com remoção da mercadoria ou do material, que pode incidir essa multa tanto sobre a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Proibições, infrações relativas ao pedestre. Toma muito cuidado. Olha só que interessante.
É proibido ao pedestre permanecer ou andar na pista de rolamento, exceto para cruzá-la, cruzar a pista de rolamento nos viadutos, pontes, túneis, salvo onde exista permissão, que é no caso da passarela, atravessar a via dentro de áreas de cruzamento, salvo onde houver sinalização para este fim, utilizar da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, aquele monte de pedestre que fica fechando o trânsito intencionalmente, né? Andar fora de faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea e desobedecer a sinalização de trânsito. A infração é de natureza leve com multa de 50%. Meus amigos, a infração prevista aqui no 254 é uma infração muito importante de você se lembrar, porque ela incidirá em 50% do valor da multa. Isso é raro em CTB, hein? Isso é bastante raro. Vem comigo para a gente ver a última infração e tocar o barco. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Vem aqui comigo de novo, antes da gente falar da infração. Meus amigos, se o pedestre estiver atravessando uma via fora da faixa, segundo o CTB, ele terá prioridade de passagem. Prioridade, se não tem faixa. Mas como eu falei aqui para você, o pedestre que está atravessando na faixa, ele tem preferência. Então lembre desses termos no CTB. Pedestre que está atravessando fora da faixa, ele tem prioridade de passagem. E se ele estiver na faixa, Pedro? Ele tem preferência de passagem, sendo que ele deve sempre aguardar, o condutor do veículo deve sempre aguardar que ele termine a sua travessia, tá? Agora vamos falar da infração, ó. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, como, por exemplo, as bicicletas, que se encontrem na faixa, que não haja concluído a travessia, ou portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Essa infração é de natureza gravíssima, né? Ou quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização para ele destinada, ou que esteja atravessando a via transversal por onde se dirige o veículo. Nesse caso, a infração é de natureza grave. Reparou? O CTB ele vai penalizar o condutor que não dá prioridade ou preferência como infração de natureza gravíssima ou grave, a depender do contexto, nos termos do artigo 214. E, doutores, assim nós finalizamos o termo, na verdade, a parte do CTB que trabalha com motoristas profissionais e pedestres.